Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo aqui do canal. A gente vai resolver de fato agora questões e não os exemplos de como resolver questões que envolvem o princípio fundamental da contagem. Acredito eu que eu selecionei aqui 6 questões e as 3 primeiras são relativamente simples e as 3 seguintes são um pouco mais desafiadoras, né? Então vamos iniciar, porque eu acho que a gente vai gastar um tempinho considerável. E gastar tempo não é ruim, na verdade é maravilhoso. Contanto que a gente, de fato, aqui consiga retirar bastante qualidade, né? Dessas questões que a gente for fazer. Então vamos começar, né? Questão um diz o seguinte: quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? Percebe que quando ele fala quantas palavras, perdão, podem ser formadas, aqui a gente não entra numa questão de português, né? Onde essas letras juntas devam fazer algum tipo de sentido. Ele só quer, de fato, que a gente forme palavras para matemática, no caso. Então, olha só, se a gente tem 26 letras e ele não restringiu a nada, que essas letras devem ser diferentes, que, enfim, alguma coisa aconteça nesse cenário, para a primeira letra aqui você tem 26, perdão, maneiras de escolher. Para a segunda também 26 e por fim também 26. Então aqui essa primeira questão, né, 26 ao cubo, sem problema nenhum, é apenas isso. Claro que vai dar aqui uma quantidade muito alta, né, 26 ao cubo é bastante coisa, mas aqui não nos interessa o resultado, tá? Eu vou fazer as multiplicações menores porque o que nos interessa é o conteúdo, beleza? Vou seguir aqui para a questão 2, né? E assim, eu peço que vocês pausem aí o vídeo, tentem primeiramente fazer sozinhos e depois a gente vê a resolução e tenta entender o processo, né? Que é mais importante do que apenas ter a resposta. Questão 2 fala o seguinte, né? Quantos são os gabaritos possíveis? Quantos são os gabaritos possíveis de um teste, olha só, com 10 questões de múltipla escolha? São 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. Eu vou montar o seguinte diagrama, né? Não chega a ser, mas eu acredito que é a melhor palavra aqui. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, e aí sucessivamente, né? Questão 6, questão número 7, questão número 8, questão número 9 e questão número 10. Vamos voltar lá. Ele fala o seguinte: cada questão dessa possui 5 alternativas. Então eu imagino que seja A, B, C, D, E. Então são 5 alternativas aqui. 5, 5, 5, 5, 5. E ok, eu já entendi. São 5 aqui. 5 aqui também. E 5 aqui também. Quantos são os gabaritos? Eu sei que naturalmente, ele vai escolher uma para ser a questão certa dentre essas 5 possibilidades. Mas o que interessa aqui para a gente é a quantidade de possibilidades, não a que ele vai escolher. Então, você percebe que ele pode escolher 5, 5, 5, 5, 5. Isso acontece 10 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai repetindo. Que chega a ser a 5 elevado a 10. Porque ele aparece 10 vezes, eu vou abrir, né? Porque são 5 questões, 5 alternativas por questão. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E cada questão possui 5 alternativas. Então aqui nos interessa só a quantidade de possibilidades. As possibilidades é 5 elevado a 10. Porque ele pode escolher 5 alternativas por cada questão. Logo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, até a gente completar as 10. Logo, 5 elevado a 10.
Novamente, é um valor extremamente alto, 5 elevado a 10, deve chegar na casa dos milhões. Mas é esse o resultado, ok? O que é difícil aqui? Imagino que a interpretação, né? Porque ele poder escolher uma alternativa como a correta não significa que a quantidade de possibilidades que ele tem. A quantidade de possibilidades que ele possui é 5. Perfeito? Vou seguir aqui adiante. E essa questão aqui, ele já começa a ficar um pouco mais interessante. Olha, entre os números 1.999, cujos algarismos são distintos, ele quer saber quantos inteiros há entre eles. E que os números sejam distintos entre si, então não vai haver repetição. Por exemplo, se eu pensasse no número 1001, já haveria repetição entre a primeira unidade e a primeira unidade milhar, né? Então, quando a gente fala de algarismos distintos, como o aluno fez em sala de aula, você não poderia só pegar 9.999 e subtrair 1.000. Não, não poderia. Porque aí os números que estariam dentro desse hall, né, de possibilidades ali que você teria de números, estaria justamente o 1001, né, que é o número que tem repetição, e ele quer que todos eles sejam distintos. Beleza? Então o que eu vou aqui fazer? Percebe que é, vão ser 4 escolhas. Então eu vou fazer aqui 4 barrinhas. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou fazer aquele esquema, olha. Vou, para cada decisão, até o momento que eu não preciso mais fazer isso, fazer um esquema de conjuntos, né? Olha só, os números que geralmente eu posso escolher, sabendo que a gente está no sistema decimal, são essas aqui, de 0 até o número 9. Se ele quer saber, por exemplo, quantos números há entre 1.000 e 9.999, eu vou ter que escolher do 1 para frente, né? Então aqui, ó, das 10 possibilidades que eu sei que existem de 0 até 9, como eu estou ignorando aqui o 0, eu só vou poder escolher 9. E por que eu vou dizer que eu posso escolher 9, mesmo começando com o número 1? Porque mesmo que eu comece com o número 1, se eu escolher, por exemplo, qualquer outro número aqui no final, ele vai estar... Por exemplo, vamos pensar aqui rapidão. Eu sei que aqui no final o 0 vai voltar a ser uma possibilidade, né? Então vamos dizer que aqui venha o número 0. E que eu tenha escolhido aqui no começo, olha só, eu escolhi o número 1. Não estou falando agora de possibilidades, estou falando de número mesmo. E aqui embaixo, na casa das unidades, eu escolhi o número 0. Independente, quero que vocês pensem, independente dos números que entrarem nessas duas casas aqui, vai tornar esse número maior do que 1.000. Vai tornar esse número maior do que 1.000. Se eu colocar o 2 aqui, maior. Se eu colocar o 2 aqui, é maior. Se eu tivesse colocado o 2 aqui, também seria maior. Então não há nenhum problema começar com o número 1. É isso que eu quero dizer. Então tá tudo bem. Professor, e se eu começasse com o 9? Cara, sem problema nenhum também. Porque se eu começo com o número 9, você pode ter total certeza, começando aqui com o número 9, eu não vou chegar a 9.999 nem ferrando. Por quê? Porque o 9 é uma das possibilidades. Ele quer que esses números sejam distintos, né? Então, assim, pode ficar tranquilo que nem começando com 1 ou começando com 9 vai dar algum tipo de problema. Perfeito? Então, volta lá. Agora, voltando, assim, de fato, a quantidade de maneiras, possibilidades que eu posso escolher entre os números. Para essa primeira possibilidade aqui, eu posso escolher as 9, sem problema algum. Porque eu tirei o 0, e aí eu sei que de 1 até 9 vai ter 9. Quando eu venho aqui para a minha escolha número 2, ou a decisão 2, o 0 volta, e dentre os 10 números que eu possuo, 6, 7, 8 e o 9, sei lá, vamos supor que esse primeiro número tenha sido o 2.
fiz a escolha e a primeira possibilidade aqui foi o número 2. Olha, volta aquele caso. Eu tirei uma possibilidade, mas o zero voltou. Então eu tirei uma e coloquei uma. Se você for fazer a contagem, e aqui eu faço com vocês, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 possibilidades. Então aqui, ó, eu posso escolher 9 maneiras diferentes de escolher esses números. Beleza. Quando eu venho aqui para a escolha número 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu volto a dizer aqui, ó. Eu vou ter que escolher algum número nessa minha decisão número 2. Vamos supor que eu escolhi o número 8. Então, quando eu vier para a minha decisão número 3, olha só, eu não vou ter uma decisão anterior e outra. Então, das 10 possibilidades, eu tenho menos 2. Então, o total que sobra, 8. E por final aqui, eu quero que você perceba que vai vir um 7. Por quê? Porque toda vez eu estou escolhendo uma possibilidade. Então, a ideia disso daqui ser, abre aspas, tá? Uma escadinha. Como assim, professor, uma escadinha? Uai, a gente está sempre diminuindo. 9, 9, 8, 7. Claro que aqui não é escadinha perfeita nesse sentido, porque aqui tem um 9 no começo, né? E esse 9 repetiu. Mas quando a gente está trabalhando de casa, que a gente quer números distintos, essa escadinha de possibilidades, onde a gente está diminuindo os números, é completamente normal, tá? É completamente normal. Não generalize, não estou dizendo que se aplica a todos os casos. Mas então, o total de possibilidades seria 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aqui, você pode... Eu gosto de fazer assim, tá? 9 vezes 9 é 81. E 8 vezes 7 é 56. Então aqui você faz a multiplicaçãozinha de lado, né? Ficando 81 vezes 56, que dá tudo certo. Vamos lá, fazendo a multiplicação. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. Aí você põe o zero aqui, porque você está indo para a casa das dezenas. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 8 é 40. Legal. Basta somar aqui essas parcelas. 6 aqui vai dar 13, sobe 1, 5 e 4. Então, o total de possibilidades entre, perdão, o total de números distintos entre 1999 com números distintos e de 4 algarismos são 4.536. Ok, perfeito, é isso. E próxima questão. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos entre um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros? Então a gente vai fazer o quê? Duas escolhas, né? Uma para presidente e uma escolha aqui para secretário. Eu quero que você perceba o seguinte: se nesse conselho tem 12 membros, então o total de escolhas que eu tenho para presidente também são 12. Legal. E se eu escolher alguém para ser o presidente, das 12 possibilidades que eu tenho, me sobram 11 para ser secretário. Então basta fazer essa multiplicação aí. 12 vezes 11 vai dar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 é 1. Põe o 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma essas parcelas. 2, 3 e 1. Então, o total de possibilidades que a gente tem é 132. Simples assim. Perfeito? Para algumas pessoas que estão um pouco mais avançadas na matéria, é, devem estar pensando em alguma técnica, né, de arranjo, combinação, tal, não sei o quê. Talvez dê para aplicar, mas eu acho que seria tipo matar formiga com bazuca, né? Você está usando uma técnica muito forte para um elemento muito simples. Repito, não sei se dá para usar, não testei. Eu só fiz por princípio fundamental da contagem e está tudo bem. Perfeito? Vou seguir aqui para a próxima questão. De quantas
quantos modos distintos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras? Olha, 3 pessoas, eu quero que você perceba aqui que são justamente as pessoas que vão estar tomando as decisões, as nossas decisões. E poder sentar em 5 cadeiras em uma determinada fila é o total de maneiras, né, da gente poder tomar essa escolha, maneiras. Então imagina o seguinte: P1, P2 e P3. Pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Quando eles olham para as cadeiras, sei lá, vou chamar aqui, ó, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4 e cadeira número 5. Imagine como se fossem observadores, né? A pessoa número 1. A pessoa número 1 é a pessoa que chega primeiro no ambiente. Ele vai ter que fazer uma tomada de decisão. Então eu vou deixar aqui as 3 barrinhas que vão vir aqui pra gente. Ele não falou que essas cadeiras que estão em fila significa que ele obrigatoriamente tem que sentar na cadeira número 1 para ser atendido primeiro. Ele pode sentar em qualquer uma. Então, quando esse cidadão chega aqui e ele olha para essas cadeiras que vocês estão aqui, você percebe que quando ele pensa, olha, onde é que eu posso sentar? As 5 possibilidades estão disponíveis? Sim, professor, estou vendo. Então, assim, a pessoa número 1 chega, quantas possibilidades ela tem de escolha? Número 5. 5 possibilidades. Beleza, supor que ele sentou aqui na cadeira número 2. Então, essa cadeira número 2, ela não está mais disponível para a gente. P1, ok, escolheu o seu lugar. Aí depois, chega a pessoa número 2. Essa pessoa número 2, ela tá vendo que essa cadeira aqui está ocupada e ela percebe, olha, eu posso sentar aqui na cadeira número 1, posso sentar na cadeira número 3, posso sentar na cadeira 4 e posso sentar aqui na cadeira número 5. Então ela possui 4 escolhas que ela pode tomar. Então olha aqui, ó, 4 escolhas. E nessa altura do campeonato, eu imagino que você tenha percebido que essa pessoa número 3, dado que, por exemplo, essa pessoa 2 sentou aqui na cadeira número 3, ela vai ter o quê? Uma possibilidade de escolha, 2 possibilidades de escolha e 3 possibilidades de escolhas. Então é justamente o número que eu vou colocar aqui. Percebe? Então 5 vezes 4, 20 e 20 vezes 3, 60. E esse daqui é o total de maneiras que a gente pode escolher para essas 3 pessoas, podem escolher, na verdade, para sentar nessas 5 cadeiras, dada essa condição. Novamente, daria para responder por outros métodos, outras técnicas, mas o princípio fundamental da contagem resolveria isso daqui de uma maneira extremamente simples. Vamos partir aqui para a última questão, que essa daqui de fato é uma questão que particularmente eu, quando eu fui resolver, eu demorei um tempinho para fazer ela porque ela envolve algumas nuances. Então essa daqui em especial, eu peço para vocês aí que estão do outro lado pausarem, tentarem fazer, ver novamente, ver e ver novamente, ver e ver novamente aquilo que você está errando, processo, tenta ver com calma e vai, beleza? Então olha só, essa é uma daquelas questões chatinhas que envolvem algumas restrições, tá? Então aqui eu deixei o meu caderninho de anotações para eu saber exatamente a ordem das coisas que eu vou falar aqui com vocês. Beleza? Para resolver essa questão, assim como outras de análise combinatória, você pode pensar em resolver por partes. E foi exatamente o que eu fiz. Por que eu resolvi por partes? Porque o enunciado me convocou, me chamou para a responsabilidade de fazer isso. Olha só, eu vou ler e vou passar a minha ideia do porquê que eu dividi em algumas etapas. A questão diz o seguinte: quantos números
de 4 dígitos são maiores do que 2.400 e alternativa A tem todos os dígitos que são diferentes. Essa questão aqui, ela envolve dois tipos de restrições. Para alternativa A, o que ele começa pedindo? Que sejam maiores do que 2.400 e que todos esses dígitos sejam distintos, que sejam diferentes. Então, o que eu primeiramente pensei? Quando a gente pensa em restrição, dividir em muitas etapas é ruim, porque você teria que resolver todas elas e talvez você se embanane em alguma dessas etapas ou esqueça alguma delas. Então eu separei em duas porque para mim me pareceu mais didático, mas se o seu coração pedir para resolver de outro jeito, fique tranquilo, tá? Resolva do jeito que seu coração mandar. O que importa é a lógica ser a mesma, no sentido de questão correta, e que você entenda o processo. Então veja bem, a primeira coisa que eu parei para pensar é o seguinte: ele quer que todos os números sejam maiores do que 2.400. Então veja bem, eu vou ter 4 escolhas para eu tomar: uma, duas, 3 e 4. Dentro dessas 4 escolhas, eu vou pensar aqui na minha decisão número 1, D1. Vocês concordam comigo que se esse primeiro número ele for igual a 3 ou maior do que 3, eu vou usar aqui o símbolo, olha. A minha decisão ela é maior, lembra que essa boquinha sempre aponta para o lado maior? E aqui, se ele tiver essa barrinha embaixo, significa que é igual. Se ele for maior ou igual a 3, ou seja, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, todos esses números eles são maiores do que 2.400. Concorda comigo? Se eles são maiores, há de concordar comigo que para que todos os dígitos agora sejam diferentes, fica muito mais tranquilo. Então, olha só. Se a minha decisão 1 for maior ou igual a 3, eu posso escolher o próprio 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Então, beleza. Quantas possibilidades eu tenho? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades. Então, eu vou colocar ali. Cadê? Tá com mau contato aqui o meu tablet? Deixa eu ver o que aconteceu. Voltou aqui. Então a gente tinha visto que existem o quê? 7 possibilidades aqui de escolha. Legal. Aí a gente vai para a nossa decisão número 2. Quando a gente for para a nossa decisão número 2, os meus problemas de restrição acabaram, contanto que eu escolha um que seja diferente da minha anterior. Então vamos pensar assim, olha, as minhas possibilidades podem ser essas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Claro que na minha decisão 1 eu escolhi algum número. Vamos supor que eu tenha escolhido o dígito igual a 6. O algoritmo, o número 6. Então, quando eu for aqui para a minha decisão número 2, olha, eu vou ter as 10 possibilidades, menos a minha anterior. Logo, eu vou ter 9 possibilidades. Legal. Aí agora, nesse momento, para a gente não ficar o tempo inteiro repetindo D1, D2, D3 e fazer toda essa análise, eu quero que você perceba. Nessa minha decisão número 3, que eu vou tomar aqui agora, eu vou ter as 10 possibilidades, menos a possibilidade que eu tomei aqui em D1 e a possibilidade que eu tomei aqui no meu D2. Então, das 10 possibilidades que eu tenho que tirar 2. Logo, sobram 8. Ah, e aqui, o que você imagina? Imagine que vem um 7. Por quê? Porque eu tirei essa oportunidade D3. Lembra da escadinha que eu comentei anteriormente? Perfeito. Então,
todos os números maiores do que 2.400, começando com o número 3, foram cobertos aqui. Então, o que a gente tem aqui? 7 vezes 7, 49, e 7 vezes 8, 72. Vou fazer aqui a continha rápida, né? 49, e vou botar o 72 aqui embaixo. 2 vezes 9 dá 18, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1 dá 9. Segue a continha. Põe o 0 aqui. 7 vezes 9 dá 63. Põe o 3, sobe o 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6 dá 34. 28 mais 6, é isso mesmo, 34. Beleza, basta somar aqui as nossas parcelas. 8 vai dar 12, sobe 1, 5 e 3. Aí você fala, pô, professor, a questão acabou? Eu vou te responder, não. Por quê? Porque a gente não considerou os casos, continuando aqui a questão A, em que a nossa D1 seja de fato igual a 2. Porque vai ter algum número ali que seja possível, né? A nossa decisão 1 seja igual ao nosso número 2. E o que vai acontecer então com a nossa decisão número 2? Se eu estou analisando o segundo caso aqui, onde nossa decisão número 1 agora é igual a 2, quem vai poder mudar? A nossa própria D2. Por quê? Porque eu vou poder escolher entre 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Por quê, professor? Porque são todos os números que vão de fato poder ser maior do que 2.400. Concorda comigo? Se eu fixo a minha decisão número 1 igual a 2, o D2 para frente pode ser qualquer outra coisa. Concorda? Porque podendo ser 4, a minha decisão número 2, qualquer outro número que eu escolher depois dele, por exemplo, 0 e 1, já deu um número maior do que 2.400. Então, veja, eu vou novamente aqui pegar nossas 4 barrinhas. E aí eu começo. Quais são a quantidade de decisões para a minha decisão número 1? Eu estou fixando o número 2. Não é porque eu esteja analisando o número 2 que aqui eu tenho que colocar 2. Aqui o que eu estou colocando nas barrinhas, novamente, é o quê? Quantidade de maneiras. Então, a quantidade de maneiras que eu posso tomar a decisão número 1 é apenas uma, porque eu estou fixando a 2, o número 2. E a minha decisão número 2, quantas maneiras eu posso fazer isso? Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, aqui qual é o número que vai entrar? 6 maneiras. Professor, D3 então vai ter que ser igual a 5? Não. Por quê? Porque aqui você não pode esquecer que aqui vai estar liberado o 0, o 1, o 2 e assim sucessivamente. 5, 6, 7, 8 e 9. O que não pode aqui na minha decisão número 3? O 2, porque naturalmente eu já usei ele. Ele foi o que foi escolhido aqui, ó, na decisão número 1. Então, de forma alguma, esse número pode entrar aqui dentro. E algum número, sei lá, vamos supor o 0, eu usei aqui na minha tomada. O 0 não, não pode. Vamos supor o 4. Tomei aqui na minha decisão número 2. Então, a minha D3, quantas oportunidades, quantas maneiras me faltam? Me sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai vir um 8. E aqui sim, eu posso afirmar que vai vir 7. Por quê? Porque eu estou justamente agora na minha escadinha de maneira normal. Todos os meus impedimentos já foram conversados. Então, se você multiplicar 6 vezes 8 vezes 7, que é o que eu vou fazer aqui, né? Então, o que eu estou pensando? 6 vezes 8 vai dar 48. E vou multiplicar aqui por 7. 7 vezes 8 vai dar 56, sobre o 5. 7 vezes 4 dá 28. 28 mais 5, 29, 30, 31, 32, 33. Perfeito. Então, aqui a gente gerou 336 maneiras. Legal. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Só somar, né? 3.528
mais as 336 maneiras diferentes. 6 mais 8 vai dar 14, sobe 1. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 8 e 3. 3.864. Perfeito? Aqui eu vou descer um pouquinho agora para fazer a alternativa número B. Número B não, só letra B, né? Então vamos lá. Né? Eu trouxe aqui o que é a alternativa B e o padrão vai ser o mesmo, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá os 4 dígitos que a gente deve ter. 1, 2, 3 e 4. E o que muda nessa questão aqui em relação à alternativa número A, né? O que muda? Primeiro, aqui a gente está podendo repetir, porque se não pudesse ele falaria, né? Então alguns números podem repetir. E, segundamente, a gente tem essa restrição, tem que ser maior ainda, não pode ter esses números 3, 5 ou 6. E é isso, né? Se eu não estiver enganado, é só isso mesmo. Não pode usar 3, 5 ou 6, pode repetir e tem que ser maior. Então, o que a gente tinha feito aqui para a nossa decisão número 1? Maior ou igual a 3. Então, a gente tinha feito aqui o conjunto, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como a gente não pode usar nem 3, nem 5 e nem 6, o total de entradas que a gente pode ter aqui para a nossa decisão número 1 é 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima, 4 maneiras. Quando eu for aqui para a minha decisão número 2, o que vai acontecer aqui com a gente? Vamos pensar. Eu quero que vocês lembrem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 estão liberados. Menos 3, 5 e 6. Então, o que sobra para a gente escolher aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, vai entrar o número 7. E como os números podem ser repetidos, adivinha o que vai vir justamente aqui? 7 e 7. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar. 49, que é 7 vezes 7. 49 vezes 4 vezes 7, que eu sei que é 28. Pronto. 8 vezes 9 dá 72. Coloco 2 sobre o 7. 4 vezes 7 dá 32. 32 mais 9 dá... 32 mais 7, perdão, dá 39. Coloco 0. 2 vezes 9 vai dar 18. Sobe o número 1. 8 mais 1, 9. Então, eu vou somar aqui, ó. 2, 7 vai subir 1. 13 e acabou. Pronto. Acabou o quê? A primeira parte, né? Porque agora, de fato, ainda falta escolher os números que comecem com o dígito 2, porque ele ainda está na nossa possibilidade. Então, olha só. Caso 1, onde o meu D1 é maior ou igual a 3. E o caso 2, onde a minha decisão número 1 ela é estritamente igual a 2. Perfeito. Se aqui é o número 2, espero que a gente já consiga concluir de imediato, que aqui pode entrar exatamente o número 1, porque eu estou limitando a uma escolha minha. Quando eu vier aqui para essa outra, existem os números 0, 1, 2, 3, perdão, não existe isso não, porque eu quero que seja maior do que 4.000, 2.400. Então aqui eu começo do 4. 5, 6, 7, 8 e o 9. Mas nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 3, nem o 5, nem o 6, eles estão sendo utilizados. Então dessa contagem aqui, ó,
Tchau, Bacabal. Vai embora o 5 e o 6. O que sobra então? 4. Uma, duas, três, quatro. Quatro maneiras de eu escolher isso. Tá. Professor, vai melhorar agora, né? Porque aí quando a gente for para minha decisão número 3, vai sobrar 10 possibilidades. Você há de concordar comigo? Concordo contigo. Então, tirando aquelas possibilidades do 3, do 4, do 5 e do 6, perdão, 4 entra, né? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quem é que não está entrando na brincadeira? 3, 5 ou o número 6. Então, quem que eu posso escolher aqui? Porque ele não falou que está tendo restrição, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então, aqui vai ter que ser 7. E, por final, 7 também. Logo, a minha quantidade de possibilidades que eu vou ter aqui vai ter que ser o quê? 49, que é 7 vezes 7, vezes o número 4, né? Então, 4 vezes 9 dá 36, coloco 6 sobre o 3. 4 vezes 4, 16, mais 3 dá 19. Então, 196. O total de possibilidades, então, é o caso 1 mais o caso número 2. Logo, 1372 mais 196. Nó, deixa eu escrever isso daqui bonito. 1372, 196. Vai dar 8, vai dar 16. Aqui 4 e aqui 1. 1468. Legal, falta só a alternativa número C, a letra C. Então eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho novamente. Beleza, pessoal, voltamos aqui, né? E a gente já sangrou um pouquinho nessas duas questões anteriores. E a gente vai sangrar aqui um pouquinho nessa última, porque ele pede que as duas condições estejam juntas, né? Então, eu vou seguir novamente o mesmo padrão, a minha decisão do meu caso 1 e a decisão do meu caso número 2. Lembra que o meu... Quais são as duas condições, né? Primeiro, vamos retomar elas aqui. A. Quando a gente vem para a alternativa A, ele quer o quê? Que todos sejam distintos. Sejam distintos. Distintos e diferentes é a mesma coisa. Então, distintos. E B não usa, não pode, 3, 5 ou 6. Então tá. Caso número 1, que foi o que a gente falou. Caso número 1. Lembra? Além disso, né? Eu acho que eu vou colocar aqui. Seria como se fosse um novo C. É que tem que ser o nosso número, ele tem que ser maior do que 2.400. Perfeito. Então, olha só. Caso número 1 é que a minha decisão número 1, seja maior ou igual a 3, dadas as condições. Então, olha só. Aqui, o que vai poder entrar? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Vou riscar as possibilidades que eu não posso usar. O 3, o 5 ou o 6. Então, a quantidade de maneiras que eu posso tomar a minha decisão número 1 é com o próprio número 4. Legal. Eu preciso ir para a minha decisão número 2. Quando eu vou para a minha decisão número 2, eu sei que, a priori, mesmo precisando de correções, os 10 números eles vão estar aqui liberados para mim.
Então, o que que eu começo a fazer? Vou tirar os números que eu não posso usar por conta da minha questão. O 3, o 5 ou 6. E aqui eu tinha arriscado o número 9, né? Porque vamos supor que eu tinha escolhido na minha primeira decisão o número 9. Então aqui na minha decisão 2 ele está bloqueado. O que que sobra? Quantas oportunidades tem aqui para eu poder escolher? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui a escadinha daqueles números que eu comentei acabam acontecendo naturalmente. Vai ter que ser 5. Por quê? Porque eu tenho daquelas 10 opções, 3 a menos, que é o 3, o 5 ou 6, e as minhas duas decisões anteriores. Então, das 10 eu tiro 10 e por fim sobra 4, porque vai ter que ser sempre tirando uma possibilidade. Perfeito. Agora eu só preciso fazer o quê? Análise do caso, né, o caso número 2, caso 2, em que a minha decisão número 1, ela é de fato igual a 2. Se a minha decisão 1 ela é igual a 2, a quantidade de possibilidades que eu tenho para minha decisão é só uma. Né? Eu estou fixando a decisão número 2. E o que me resta aqui? Olha, aqui vai ter que ser 4 ou maior do que 4. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Justamente porque a gente está mexendo com o número 2400. O que eu sei? Eu não posso usar nem o 4 e nem o 5. Todas essas outras opções vão estar liberadas. Logo, o 4 é uma delas. 2, 3, 4. 4 possibilidades. E aí eu venho o quê? Para a minha decisão número 3. Quando eu olho para D3, e aqui eu vou fazer aqui ao lado, porque está faltando espaço, o que vai acontecer aqui na minha terceira decisão? Eu vou pensar nos meus 10 números, tá? Vou pensar aqui nos 10 números. O 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou tirar os números 3, 5 e 6 e sabendo que o 2 foi a minha primeira decisão, naturalmente, e em algum momento na minha decisão número 2 eu escolhi outro número. Tá. Então o que me resta aqui? Contar o que me sobra. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui são 5 possibilidades. E aqui eu imagino que você entenda que vai me sobrar 4. Porque quando eu cheguei no caso geral das 10, que foi a minha terceira decisão, eu posso ir para a quarta sem nenhum problema, porque eu também vou poder escolher entre as 10 e ir retirando, né, aquelas possibilidades. Então o que eu vou fazer agora? As continhas, porque ele quer saber a quantidade. Legal. Então 6 vezes 4 dá 24 e 5 vezes 4 vai dar 20. 24 vezes 20 vai dar 480. E aqui embaixo vai ficar 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 4, 80. Legal. Então, o total é só eu somar essas duas quantidades. 480 aqui, com mais 80 aqui. Então, o meu total vai dar, então, 556. 556 não, perdão. 0, 16, sobe 1, 560. Agora sim. Então, esse daqui é o total de maneiras que a gente tem de ter a maior quantidade de maneiras, dadas condições anteriores juntas. Beleza? Eu sei que foi um vídeo um pouco mais denso, essa questão aqui foi bastante desafiadora. Eu acho também que ficou um vídeo um pouco mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.